E por que eu quero trazer isso hoje, falar de cura? Porque a cura que Jesus está falando aqui, Ele fala que Ele já curou, já levou sobre si, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Enfermidade, se você for pegar no original do latim dessa palavra, é infirmus. In significa negação, firmus, enfermidade, ou seja, Ele está negando um poder de ação. Enfermidade não é uma doença, é o início de uma doença. E enfermidade, ela vem da mente, ela começa aqui dentro. A prova disso é que foi feito um estudo nos Estados Unidos sobre o efeito da mente. E nesse estudo, colocaram uma pessoa em cima de uma maca, aquela maca de hospital, que é de ferro, e falaram para ela: se você conseguir viver com um corte que a gente vai fazer aqui no seu pulso, o seu sangue vai começar a jorrar. Se ele coagular, você vai conseguir sair dessa e vai estar vivo. Mas se não coagular, você vai morrer até o seu sangue esvair do seu corpo. Você topa fazer esse teste? Pegaram um preso que estava indo para o seu corredor de morte, né? Então pegaram ele e trouxeram. Só que o que eles fizeram? Embaixo da maca, eles colocaram um soro pingando na maca, fazendo barulho, tec, tec, tec. Ele achou que era o quê? O sangue dele esvaindo do corpo dele. E quando aquilo ali foi fazendo tec, 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 a mente dele foi falando para ele: ó, você está morrendo, está acabando. Até o ponto que parou de pingar. Ele falou: morri. O que aconteceu com aquela pessoa? De fato, a mente dele mandou uma informação para o seu corpo que ele estava morrendo, e ele morreu. Isso é um estudo, está aí na internet, você procura lá. O que eu quero dizer para você? Nós podemos ser curados por Deus, começando aqui, ó. E esse texto fala que Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele tomou sobre si os pensamentos que nós temos ruins, as coisas que querem atormentar a nossa mente. E o que é uma depressão? É aquilo que começa nos seus pensamentos. O que é uma ansiedade? Não estou falando que não é doença, tá, gente? Não estou falando que não é doença, depressão é doença. E eu preciso curar ela, combater ela também, agindo aqui. E então, isso é o que Jesus fez naquele madeiro. Eu não estou vindo aqui dar uma de curandeiro para você. Não estou falando que Deus cura todas as coisas simplesmente porque Ele cura. Porque Ele pode curar, ressuscitar. Mas eu não estou te vindo aqui nessa noite vender para você uma facilidade de cura. Eu estou vindo aqui para falar que se sua mente for curada, o seu corpo será são. Essa é a chave da cura. A chave está na nossa mente. Jesus, quando morreu em nosso lugar, Ele levou sobre si tudo que era contrário a nós, tudo que nos oprimia, tudo que nos limitava. Jesus é o Deus de toda graça, que regenera o pecador, restaura o homem totalmente com as suas pisaduras. Eu não estou sustentando com isso que nós vamos entrar, converter e ser curado. Se Ele não quiser curar, Ele não vai curar. E eu não tenho poder sobre isso, eu não tenho controle sobre isso. Ele diz só: ore sobre os enfermos e eles serão curados. Ele me fala isso na sua palavra. O que eu tenho que fazer? Orar pelos enfermos. Quem cura? É Ele que cura, não sou eu que curo. Eu não tenho poder de cura, mas eu tenho uma delegação para orar pela cura. E isso é com Ele, ok? Então eu quero deixar isso claro logo aqui no início da nossa mensagem. O Evangelho, ele me permite crer que eu posso ser curado das minhas doenças. O Evangelho também me permite crer que eu posso ser enriquecido na minha pobreza. O Evangelho também me faz permitir crer que eu posso ser fortalecido na minha fraqueza, porque quando eu estou fraco, Ele me fortalece. Isso é Evangelho. Amém? O objetivo final da salvação é um homem consagrado no seu espírito, santificado na sua alma e curado no seu corpo. Esse é o objetivo final. Objetivo final, salvação. Objetivo final, santificação. E objetivo final, corpos glorificados, sem doença. É isso que vai acontecer. Amém? Por isso que Cristo realizou uma salvação perfeita e uma cura completa da redenção. Deixa eu entrar em algo aqui para exemplificar ainda mais o que eu quero te dizer. A dopamina é a química do autocontrole. A química do autocontrole que é produzida no seu cérebro. Produzida no seu cérebro não tem nenhum efeito espiritual sobre isso. Nenhum efeito espiritual sobre isso. A dopamina é uma substância química que é encontrada no nosso cérebro, e toda vez que nós nos sentimos recompensados por algo, por algum acontecimento, essa substância então é liberada no nosso cérebro e percorre todo o nosso corpo.
ela vai para as células. E as células têm como se fosse uma garrinha que agarra essas substâncias, tanto a dopamina como qualquer outra. E nós então começamos a ter uma resposta comportamental de algo que começou no nosso cérebro e foi para o nosso corpo. E isso é o funcionamento do nosso corpo. E como eu falei, não tem nada a ver com o espiritual, ok? Assim como a dopamina, ela provoca a sensação de prazer, de felicidade, de satisfação, outras substâncias químicas provocam raiva, angústia, sofrimento, medo e por aí vai. Isso porque essas substâncias químicas são espalhadas por todas as nossas células. Agora vamos lá. A segunda maior célula do nosso corpo são as células imunológicas. A primeira são as neurológicas. A segunda são as imunológicas. O que eu quero te dizer? Pense que uma célula que tem muito dessas garrinhas que eu te falei, que eu não vou saber o nome químico, o nome científico para isso, mas essa célula, ela tem muitas dessas garrinhas. Então o que ela vai fazer? Uma célula neurológica, que é a maior, vai pegar mais dessas substâncias. Qual é a segunda? Imunológica. Vai pegar ainda mais dessas substâncias também. E o que vai acontecer com o nosso corpo? A raiva que você talvez administra no seu cérebro, ela também é emitida para o teu corpo. Quando uma célula imunológica que pega muitas dessas substâncias químicas e incorpora nessa célula, o que vai acontecer com o meu corpo? Se ela é imunológica, eu coloco toxina nela, o que vai acontecer com ela? A imunidade vai. Quando a imunidade do nosso corpo baixa, o que acontece? Eu abro a porta para quem? Doenças. Doenças. O que eu estou querendo dizer com tudo isso? A tua cura começa na tua mente. A tua cura começa com você pensar nas coisas boas. Mas isso é bíblico, pastor? É. Lamentações 3:21. Eu quero trazer à minha memória aquilo que me dá. Porque se eu libero mais dopamina para o meu corpo, eu fortaleço os meus órgãos. Eu levanto o meu sistema imunológico e eu fecho a porta para doenças na minha vida. Quantos estão me entendendo? A Bíblia diz também, coloca para mim no telão, Filipenses capítulo 4, versículo 8. Filipenses capítulo 4. Então, para falar de cura, nós temos que falar de pensamento, gente. Nós temos que falar disso aqui. Porque a primeira chave que Jesus nos deu foi o quê? Arrependei-vos, porque é chegado o reino. Arrependimento é o quê? Metanoia, mudança de mente. Não tem como você, e eu faço muito esse trabalho em hospitais, orar pelos enfermos. E eu chego lá, a primeira coisa que eu falo, você acredita que você pode ser curado? Porque se eu não convencer a mente dele, não adianta eu orar pelo corpo. Se eu não convencer a mente dele, não tem como eu orar pelo corpo, porque nós não temos poder ali para chegar e restaurar, mas na mente a gente consegue. Quantos estão me entendendo? Então Filipenses 4:8 diz o quê? Tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é agradável, se alguma virtude há, se alguma diferença faz, nisso gaste os seus pensamentos. Cara, a Bíblia a todo momento está me falando, cuida do seu pensamento. A Bíblia fala em Provérbios 4:23, guarda o teu coração, porque do coração procede as fontes da vida. O que a Bíblia está dizendo? Se você economizar, ou se você guardar sentimentos ruins no seu coração, vai dar ruim para o seu corpo. Quando você envenena a sua mente, você diminui a sua resposta imunológica. Tem um estudo que diz, se você ficar 5 minutos vendo notícias ruins na televisão, você baixa o seu sistema imunológico em 5 horas. Se eu fico vendo uma notícia 5 minutos ruim, eu diminuo meu sistema imunológico em 5 horas. A cura depende do nosso estado mental. A cura vai se manifestar no nosso estado físico, mas ela passa pelos nossos pensamentos. Eu preciso alimentar o meu pensamento com as coisas que realmente vêm do alto. Uma coisa só eu faço e a buscarei, que eu possa habitar todos os dias o Senhor na casa dele, para que eu possa conhecer os seus preceitos, o seu estatuto, o seu mandamento. A cura que Jesus conquistou na cruz do Calvário, ela começa com a metanoia. No texto de Isaías que nós lemos, temos a garantia bíblica que a cura, que Ele cura as nossas enfermidades, ou seja, os pensamentos. E o que vem a ser enfermidade? Eu falei para vocês, negação, firme, robusto, saudável. Ou seja, debilidade, fraqueza, perda de forças.
A ciência médica reconhece que emoções como tristeza, inveja, ressentimento, amargura, ódio são responsáveis pela maioria das doenças, pois as doenças são quase sempre resultantes das enfermidades. E o corpo sofre os efeitos da alma. Nós somos um ser tricotômico, corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Se eu coloco esse sistema tricotômico em desarmonia, algum deles vai sentir. Se você fica com seu corpo exposto ali à intempérie, sol, chuva, enfim, o seu corpo, ele vai sentir automaticamente, o seu espírito vai sentir, a sua alma vai sentir. Emoções distorcidas, elas acabam deformando o nosso corpo. Emoções distorcidas. Você já percebeu que pessoas que são amarguradas, o semblante dela é diferente? A Bíblia diz que um coração alegre, ele aformoseia o rosto. Um coração alegre. Então você que é feio, tem saída para você. Alegre-se. Por isso, os antigos latinos, eles costumavam dizer: mente sã num corpo são. Assim como você imagina em sua alma, assim você é. Provérbios. Ou seja, tudo diz respeito à minha mentalidade. Tem um ditado popular que diz: se a cabeça não pensa, o corpo... Você sabe tudo, né? Uma mentalidade sadia, ela promove uma boa saúde física. Uma mentalidade sadia. Muitos que já foram regenerados em seus espíritos continuam enfermos em sua alma. E é por isso que Jesus, ele vem curar a alma. Ele vira para uma mulher que foi pego em adultério. E pensa em você como estava a alma dessa mulher. Alma. Estou falando de alma. E essa mulher chega ali, Jesus está vendo aquilo, e ele leva uma cura para a alma daquela mulher. Ele fala: mulher, os teus pecados, sabe por quê? Porque os pecados, os erros que a gente tem de percurso, ele adoece a nossa alma, traz enfermidades. Enfermidades são portas de quê? Doença. Lembra quando Jesus curava? Ele falava assim: vai e não. Quando trouxeram um paralítico para Jesus, e ele chegou, o paralítico estava ali, ele falou assim: perdoados estão os teus pecados. Falou: tá vendo? Ele é um herege, ele não cura. Ele não cura. Olha o que ele está falando: perdoado. O que tem a ver perdão de pecado com cura? Aí Jesus falou: tá bom, vocês não entenderam nada, está curado, você vai, mas não peques, porque pecado traz doença para o nosso corpo. Então Jesus pega essa mulher e ele fala para a alma dela: cadê teus acusadores? Por quê? Porque ele falou: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Todo mundo foi saindo, você conhece a história. E ele cura a alma daquela mulher. A Bíblia não fala mais sobre aquela mulher, mas eu creio que ela viveu dias plenos. Por quê? Porque uma pessoa com uma alma curada, ela serve como canal de cura para outras pessoas. Nós vimos que a pandemia, ela trouxe um grande problema. E o problema que ela trouxe não foi nem só a questão da saúde no corpo, mas foi a saúde na mente. Teve pessoas que vieram a óbito porque acharam que iriam morrer. E elas, assim como imaginam em sua alma, assim será. E eu comecei a ter preocupação. O que eu fiz com isso? Enchi as minhas células imunológicas de toxinas, que baixei a minha imunidade e realmente adquiri doenças. Porque a doença, nós somos corpo, estamos aqui na terra, vamos ter doença em algum momento. Porque nós somos corpo. Tiago 1, no versículo 21, ele diz: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a tua alma. O que vai salvar a minha alma? Palavra de Deus, verdade de Deus. Salmo 42, versículo 5 diz assim: porque você está abatida, ó minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvaremos. É o Espírito falando para a alma. Por que você está abatido? Não, porque eu me entristeci, não fechei um contrato hoje, não aconteceu algo que eu esperava. Ué, mas e aí? Vamos esperar ainda em Deus, que a gente vai louvar Ele novamente.
E o que eu preciso fazer para ser curado? A primeira coisa, começar a dar ordem para a minha alma através do meu espírito, através daquilo que eu acredito. Eu me agarrar a essas verdades e eu começar a me encher de esperança, que esse é o comando que eu mando para o meu corpo, e automaticamente eu fortaleço a minha alma e o meu físico. A regeneração do espírito é um ato soberano da graça de Deus, mas a cura da alma é um processo gracioso das suas pisaduras. Quando contemplamos pela palavra os efeitos poderosos da cruz, nós somos atingidos em cheio no cerne do nosso problema. Por isso que toda a resposta para o mundo começa naquela cruz vazia. Toda a resposta para o mundo está naquela cruz vazia. Não na sexta-feira, mas no domingo. Na sexta ele morreu, mas no domingo ele ressuscitou. E ali é a nossa resposta. O método de Deus para a cura de nossas almas se revela no íntimo, pela eficácia de Cristo crucificado. A cura interior, ela só acontece de verdade através da cruz interior. O que é a cruz interior? Verdade dentro de mim. E as verdades dentro de mim destrói toda a maldade, como diz o texto de Tiago, capítulo 1. Quem na verdade contemplou a cruz de Cristo não pode jamais falar de casos sem esperança. Como que você conta a história de pessoas que foram curadas? Pela orla do manto, uma mulher toca nele, 12 anos de fluxo sanguíneo, e é curada. Como que você fala da cura daquele cego que ele cospe no chão e passa no rosto daquela pessoa? Como que você fala de curas como Lázaro, que vem à vida depois de estar 4 dias morto? Como que você fala essas coisas? Se não existir uma cruz interna, é difícil a gente viver a cura externa. A Bíblia nos mostra um Deus que é misericordioso, Ele é sensível, Ele vai e habita com aqueles que têm o coração quebrantado e contrito. Ele está à procura dos verdadeiros adoradores para que Ele possa habitar com você. O Salmo 103, no versículo 3, diz que Ele é que perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades. O que eu quero dizer para você? Enfermidade é o pensamento ruim que eu tenho, eu posso levar, como Paulo diz, lá em Coríntios, ele diz, levemos todos os pensamentos cativos à obediência de Cristo. Que pensamento cativo é esse? É o pensamento de suicídio, é o pensamento de morte, é o pensamento que a coisa vai dar ruim, é o pensamento que eu não vou prosperar, é o pensamento que eu sou ruim, que eu sou isso, que eu sou aquilo. O que ele está dizendo? Leve esses pensamentos à obediência de Cristo. Sabe por quê? Porque em algum momento esses pensamentos vão virar ação na tua vida. Por que as pessoas se suicidam? O Evangelho é efetivamente uma boa notícia. O Evangelho é uma boa notícia. E se eu falo que eu estou em Deus e que eu sirvo a um Deus que é boa notícia, eu não posso ser notícia ruim. Essas notícias ruins que nós vemos em televisão, em mídia, no dia a dia, elas não podem estar dentro de você. O perigo das águas fora do Titanic não é o mesmo dentro do Titanic. O perigo dos problemas fora de você não é o mesmo dentro do teu coração. De tudo que se deve guardar, guarda o teu. É o anúncio de um Deus gracioso que se interessa profundamente por um homem abatido, por um homem enfermo. A verdade é que Deus se tornou homem porque Ele se importa com o homem. A verdade é que Deus mandou o seu Filho porque Ele ama pessoas. A verdade é que Ele diz, ore pelos enfermos, cure os enfermos, expulse os demônios. Ou seja, o que Ele está dizendo? Uma chave, se você conseguir mudar a mentalidade dessas pessoas, elas serão curadas em sua alma. E quando ela é curada na sua alma, ela pode ter então a sua cura física. Quero concluir aqui com o texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. Ou seja, a maioria, e eu não estou aqui fazendo uma teologia, eu estou falando algo que eu penso. Pastor Júnior Cabral, isso não é teologia. Isso é o que eu penso quando eu leio a Bíblia. Para mim, todo pecado, ele vai trazer em alguma parte no nosso corpo doença. Por quê? Porque Jesus, ele me falava que todas as vezes que ele curava alguém, ele falava, vai e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Então toda raiz de pecado, em algum momento na nossa trajetória, vai abrir porta para alguma doença. Foi Davi que diz no Salmo, enquanto calei os meus pecados, os meus ossos envelheceram. O que tem a ver pecado com corpo? Muito.
Então o que é pecado, pastor? Pecado é religioso? Não, pecado, a palavra no seu original é errar o alvo. Errar o alvo, então eu sou uma flecha que estou indo em direção ao alvo, e quando eu erro isso, eu peco. Isso é pecado. É quando você sai do caminho que você foi destinado a andar. Isso é pecado. E quando você peca, você adoece. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. O que é justiça? Justiça de Deus é quando você está na palavra dele. É aquilo que ele fala na palavra dele e você vive. Por suas chagas fomos sarados. 1 Pedro 2:24. O espírito abatido, ele vem enfermar a alma. Coloca para mim Provérbios 18:14, por favor. Provérbios 18:14. Ele diz assim: o espírito firme sustém o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? Entende? Se você tiver um espírito abastecido em Deus, você suporta. Mas se você não tiver, é o que o provérbio está dizendo. O homem mais sábio do mundo disse isso, Salomão. O espírito do homem o sustenta na enfermidade, outra tradução, mas o espírito abatido, quem o suportará? E é por isso que quando você detecta alguma pessoa que está enferma, leve verdade para ela, leve Jesus para ela, leve palavra de Deus para ela. Para quê? Para sustentar o espírito e não deixar se abater. Por isso que eu falei para vocês, a primeira coisa quando eu vou no hospital orar por um enfermo ou em qualquer lugar, eu falo: você crê que você pode ser curado? Porque eu preciso restaurar o espírito dele, trazer uma esperança, e aí sim a cura pode acontecer. Não vou falar que ela vai acontecer, porque isso não cabe a mim, eu não tenho controle sobre essas coisas. Tudo começa no íntimo do espírito, e quando o coração encontra-se independente de Deus, então um grande vazio toma conta da nossa alma, e consequentemente o corpo termina sofrendo com os impulsos psicossomáticos. Na terça-feira eu fui visitar um presídio, que nós vamos começar um trabalho social lá dentro. Como igreja, nós queremos entrar nesse presídio e construir ali uma brinquedoteca, porque essas crianças, filhos dos presos que vão lá visitar seus pais, eles terem um momento de não ter uma visão de células, mas ter uma visão de brinquedoteca. Ele vai visitar o seu pai vai ali com ele na brinquedoteca, e ele não tem aquela visão pesada. Por quê? Porque nós sabemos que a formação de uma criança até os seus 7, 8, 9 anos influencia na sua vida futura. E algumas marcas no nosso cérebro, pode acontecer isso que eu estou falando, de trazer coisas para o nosso corpo. E pasmem vocês, 75% das crianças que visitam seus pais no presídio aqui em Mato Grosso, daqui um dia elas estarão lá dentro. 75%. Então a gente quer diminuir esse índice. E eu fui lá nesse presídio e estava ali conversando com algumas pessoas, e uma dessas pessoas me disse: poxa, eu estou aqui porque eu não ouvi meu pai, não ouvi minha mãe. Eu poderia estar vivendo uma vida assim, assada, mas eu não tive responsabilidade na minha liberdade. E é ruim quando você está nessa fase. Então eu orei por ele, trouxe esperança para sua mente, para o seu coração, e falei: você pode aprender no deserto coisas que você não aprendeu na liberdade. E nós precisamos entender que essa é uma chave que temos que trazer para a nossa mente, não só sobre liberdade de preso, mas sobre uma liberdade no nosso corpo. Uma liberdade no nosso corpo. E começa aqui na nossa mente. Então nós precisamos sim nos exercitar. Nós precisamos sim de exercício físico, nós precisamos nos alimentar melhor, nós precisamos fazer tudo isso. Mas além de tudo isso, nós precisamos ter pensamentos melhores. Não adianta eu alimentar da maneira correta, eu cuidar do meu físico correto, mas não cuidar da minha mente correta. E quando isso veio por revelação em meu coração sobre a depressão de Cuiabá, eu percebi que esse espírito tem conseguido seus feitos com algumas pessoas.
E nós que temos a mente de Cristo, precisamos trazer essas pessoas para uma realidade e mostrar para elas que não é por aí, que elas podem sim ser o que elas quiserem, que elas podem crescer, que elas podem ter esperança, que elas podem sair desse quarto escuro, porque lá fora o dia já raiou, e quando raia o dia, o Senhor está te dando uma nova chance. Quantos acreditam nessa palavra? Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. Então essa é a cura completa que Jesus nos deu, uma cura que começa com aceitar Ele, uma cura que começa em entender que Ele é o nosso Salvador, nosso Senhor, e quando nós tomamos posse dessa salvação, nós podemos tomar posse também dos seus pensamentos, nós podemos tomar posse também daquilo que Ele diz na sua palavra, nós podemos nos ver como filhos, e filhos herdeiros de uma herança, e uma herança espiritual com efeitos físicos, materiais. Tudo que nós vemos aqui na terra, como diz a palavra lá em Mateus capítulo 16, Pedro, o que você ligar na terra vai ter sido ligado nos céus. Sabe, eu falei sobre a fé aqui no domingo, e a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção daquilo que eu não estou vendo. A palavra certeza nesse texto quer dizer substância. Substância é isso aí, ó, que você consegue pegar no seu braço, isso é substância. Molecularizou, é uma substância. Se a fé é uma substância, nós temos que molecularizar a nossa fé. E como que a gente moleculariza a nossa fé? Senhor, eu creio que eu posso ser curado. Senhor, eu creio que essa enfermidade não é para a morte, mas ela é para a tua glória. Senhor, eu creio que eu posso sair desse estado de depressão. Senhor, eu creio que eu posso vencer essa ansiedade. Senhor, eu creio que eu posso vencer a noite que eu não consigo dormir, através da tua verdade, através de eu acreditar que eu posso, uma mudança de mentalidade aqui, que vai ser notada aqui no meu físico, porque um coração alegre, ele aformoseia o rosto, uma fé em ti cura meu corpo. Hoje eu não sei se você precisa de cura, mas eu quero orar pelas pessoas que estão aqui hoje, pela tua vida, orar pela tua mente. Como nossa mente tem sido atacada, como a gente tem sofrido de pensamentos acelerados. Tem uma cientista, neurocientista, Caroline Leaf, ela diz em um dos seus livros, tem até ali na livraria se você quiser adquirir, ela diz que nós não conseguimos acompanhar a velocidade de raciocínio e assimilar tudo aquilo que o mundo está nos oferecendo. Sabe quando você para 5 minutos ali no Instagram e você começa a passar o arrasta para cima, o seu cérebro não consegue assimilar essas imagens, mas aquilo ali causa no seu cérebro uma lesão cerebral, e essa lesão vai fazendo com que os nossos pensamentos comecem a querer ser acelerados. Sabe quando você está conversando com alguém aqui e você fala, esqueci que eu ia te falar. Aí agora a ciência tem nome para tudo, né? Aí tem TDAH, tem um monte de coisa. E aí fala, olha, eu estou com um nível de TDAH agora, por quê? Porque eu ia te falar alguma coisa que meu cérebro pensou, mas eu não conseguia acompanhar a minha linha de raciocínio. E isso vai causando lesões cerebrais em você, capaz de te adoecer. Então, de tudo que nós devemos guardar, guardemos o nosso coração, a nossa fonte da alma, para que a gente não adoeça. Quero orar por você. Pai, hoje em nome de Jesus eu quero orar por todos que estão aqui nessa noite. Se existe algum enfermo no nosso meio, a tua palavra diz que o Senhor sarou todas as nossas enfermidades, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ti e pelas tuas pisaduras nós já fomos sarados. E eu quero hoje manifestar a tua cura aqui nesse lugar, cura física, cura nos corpos, cura no sistema imunológico, sistema respiratório, sistema digestório, tudo que hoje, Senhor, possa estar fora da sua funcionalidade normal. Hoje, em nome de Jesus, venha com a tua cura, venha sarando esses corpos, venha sarando, Pai, o físico, venha sarando, Senhor, os ossos,
ossos. Venha trazendo, Senhor, a tua cura dos céus sobre cada um aqui. Se você tem algum tipo de dor aqui, coloque as mãos sobre onde está doendo, se você pode, claro, e ore comigo falando: Senhor, eu quero ser curado hoje. Eu recebo a cura que há no teu nome, pelo poder que há no teu sangue. Hoje eu sou curado, eu sou liberto. Coloque hoje, se você puder, a mão sobre a tua mente e declare sobre você: eu tenho a mente de Cristo. Os meus pensamentos de morte, de suicídio, de coisas ruins, daquilo que vai dar errado hoje, eu levo cativo a tua obediência, para que eu pense nas coisas do alto. Tudo que é bom, perfeito, agradável, se alguma virtude há, se algum efeito existe, nisso os meus pensamentos estejam pautados. Pai, cure a minha alma, cure hoje o meu pensamento, cure hoje, Senhor, o meu corpo, para que eu viva a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor nessa terra. Hoje, Senhor, nós liberamos a cura sobre corpos, sobre mentes, sobre o espírito, e que os teus filhos possam viver, Senhor, em novidade de vida, que eles possam ser curados no corpo, na alma e no espírito. Que se existe algum familiar de alguém aqui que está enfermo, nós liberamos a cura agora sobre essa pessoa. Nós delegamos, Senhor, que o teu espírito faça, cure, levante, tire essa pessoa desse lugar, dessa maca, desse quarto escuro, desse estado depressivo. Pai, liberte hoje as mentes para que não vivam ansiosas. Antes, levai através de orações e ações de graças ao Senhor os nossos pensamentos. Hoje que você receba a cura do alto, que você receba hoje não somente uma cura física, mas uma cura completa espiritual na tua vida. Que você hoje encontre verdadeiramente Jesus, e Jesus, Ele te cura. Jesus, Ele te restaura. Jesus, Ele sim te salva, Ele te liberta, Ele regenera a tua alma, Ele regenera o teu espírito, Ele regenera o teu corpo. O teu bálsamo de cura venha sobre você e te cure por inteiro. Por um instante, feche os teus olhos e deixe essa música falar ao teu coração, e esse louvor vai te curar nessa noite em nome de